Olha, meu netinho, me permita te chamar assim, porque é assim que eu sinto, como se você fosse parte da minha própria família. Eu vou te contar uma história que nunca pensei que fosse ter coragem de pôr pra fora. É o tipo de lembrança que, se eu pudesse, trancaria num baú bem fundo e jogaria a chave no mar da Bahia de Todos os Santos. Mas a vida me ensinou que a gente só cura as feridas quando tem coragem de expô-las ao sol, deixar o vento soprar e ajudar a cicatrizar tudo que doeu na alma. Me chamo Dona Gildásia do Rosário Silva, tenho 67 anos de idade e a minha vida toda foi em Salvador, Bahia. Nasci no ano de 1958, nos tempos em que nossa cidade era bem diferente de hoje. Você imagina como era? As ladeiras do Pelourinho, que hoje são cheias de turistas, naquela época tinham um movimento menor, mas ainda assim mantinham aquele colorido que só a gente daqui conhece. Eu morava com minha mãe, Dona Iracema, e mais 3 irmãos num barraco humilde, lá na região do Engenho Velho de Brotas. Meu pai, o seu Amadeu, quase não parava em casa. Era homem de farra, de cachaça. Trabalhava no cais do porto quando aparecia serviço. E a gente seguia vivendo de favor em favor, com a bênção de vizinhos que tinham pena da situação. Pois bem, meu anjo, eu cresci com aquela sensação de que pobre nasce virado para a lua minguante. Quando eu tinha uns 7, 8 anos, minha mãe adoeceu de vez e não tinha dinheiro para remédio, consulta, nada. Era só o chazinho que uma vizinha, Dona Arlinda, preparava com folhas que ela recolhia do quintal. Mas chá não fazia milagre, né? E minha mãe foi definhando feito vela que se apaga sem alarde. Naquela época, que era fim da década de 1960, Salvador já tinha ares de cidade grande, mas os serviços públicos eram precários. Tinha hospital, mas e ter condições de ir até lá e ser atendida? Difícil. Lembro que, numa tarde de dezembro, calor de derreter o juízo, minha mãe me chamou no quarto e disse: Gildásia, minha filha, olha teus irmãos, viu? Cuida deles. Vê se tu não se mete em confusão. Essas foram praticamente as últimas palavras que ela me falou, lúcida. Ela faleceu poucos dias depois e foi enterrada num cemitério simples, sem nem velório direito. Naquela mesma época, meu pai sumiu de vez, deixando eu e meus irmãos na miséria. Aquilo ali foi meu primeiro baque grande na vida. Mas, menino, a gente não escolhe as pedras que encontra no caminho. Quem planta vento, colhe tempestade. É verdade, mas às vezes a gente nem planta nada e mesmo assim, colhe o que não quer. Fomos ficando aos cuidados de uma tia distante que me deixava limpar casa de família em troca de comida e uns trocados. Assim cresci, no meio dessa mistura de dor, pobreza e falta de esperança. Ainda assim, eu acreditava que podia dar a volta por cima, estudar, quem sabe arranjar um emprego decente. Na minha inocência, eu sonhava em ser professora. Achava bonito, sabe, ter aquele respeito, entrar em sala e ensinar as crianças. Acreditei por muito tempo que meu destino seria diferente. Então, quando eu tinha 13 anos, pintou uma oportunidade de trabalhar numa barraca de acarajé, lá no bairro da Liberdade. Era a barraca da Dona Gildete, que me ofereceu um lugar para dormir e comida, em troca de eu ajudar a fritar o vatapá e vender. Não era grande coisa, mas já era uma saída. E a Liberdade era um bairro tão cheio de vida, com aquele movimento de gente subindo e descendo as ruas, a música de capoeira no ar, os ensaios de blocos afros começando a surgir ali ou acolá. No início dos anos 1970, a gente já escutava falar de grupos como o Ilê Aie, que depois seria fundado em 1974, ali no Curuzu. Era um sopro de cultura, um jeito diferente de encarar a realidade. E eu gostava, me animava com aquele clima. Só que a vida não é novela, né? E não demorou muito para eu descobrir que a barraca de acarajé também servia de ponto de encontro para umas figuras estranhas, gente que vinha comprar algo que não era só comida. Entende? Eu nem sabia o que era direito, mas percebi os pacotinhos passando de mão em mão. Deixei quieto, porque criança pobre não tem direito de se meter em conversa de gente grande. E assim fui crescendo, sem muita instrução. E já com o olho treinado para a malandragem das ruas, que eram minha faculdade, meu tudo.
E no meio desse turbilhão de acontecimentos, entre a adolescência e o início da vida adulta, eu conheci aquele que seria meu grande amor e também meu maior pesadelo, Divaldo. Um rapaz que aparecia vez ou outra na barraca. Ele era de falar manso, gingado leve e trabalhava como motoboy. Na época chamavam de entregador, pois essa coisa de aplicativo nem existia. Divaldo era cheio de sonhos. Vivia dizendo que ia tirar a gente da pobreza. Me prometia um futuro melhor. Fiquei encantada, e era mesmo a primeira vez que eu sentia o coração bater daquele jeito. Casamos rapidamente, sem muita cerimônia. Foi só a gente, umas testemunhas e a papelada assinada no cartório. Minha tia, que me criou depois da morte da minha mãe, nem fez questão de aparecer. Nos primeiros meses, vivemos um momento de pura esperança. Morávamos de aluguel num quarto e sala em São Caetano, um bairro ali vizinho, popular também. Divaldo dizia que tinha uns amigos bem relacionados, que participavam de uns negócios que poderiam dar um salto na nossa vida financeira. Eu, na minha inocência, acreditava que fosse algo legal, honesto. Só depois é que eu fui descobrir o que estava por trás. E, meu netinho, quando eu descobri, eu já estava enfiada até o pescoço. Não vou mentir, não. Quando comecei a perceber que Divaldo trazia uns pacotes para casa, uns rolos de dinheiro que não combinavam com o que ele ganhava de entregador, eu perguntei: "Homem, de onde vem isso?" Ele desconversava. Dizia que era de um bico que fazia, levando mercadoria de um bairro para o outro. Eu, boba, aceitava, mas algo dentro de mim gritava que aquilo estava errado. Era meados dos anos 1970, e Salvador tinha suas belezas, mas também enfrentava problemas sérios de criminalidade e tráfico de drogas, que começava a crescer em alguns bairros. A ditadura militar ainda vigorava no país, mas a repressão aqui, na Bahia, muitas vezes passava longe dos mocinhos e caía em cheio nos mais pobres. Era um tempo difícil para se conseguir justiça ou ajuda, se você estivesse na contramão da lei. Com o passar do tempo, Divaldo foi se envolvendo cada vez mais. Já não fazia questão de esconder que era aviãozinho de uma turma pesada, que trazia e levava droga para cima e para baixo. De início eu tentei resistir. Dizia que não queria nada daquilo, mas ele pedia minha ajuda para guardar pacotes em casa, escondidos atrás do armário ou sob as tábuas do assoalho. Minha dignidade tremia, mas eu pensava: meu Deus, vou fazer o quê? Se eu for contra, ele me bota na rua e eu não tenho para onde ir. Eu não tinha estudo formal, nem família de verdade para me dar suporte. Fui engolindo sapo atrás de sapo. E como se não bastasse, já estava grávida do meu primeiro filho. Infelizmente, meu menino, esse filho nem chegou a ver a luz do sol. Eu tava de uns 5 meses de gestação quando a gente discutiu feio, por causa dessa vida torta que Divaldo levava. Ele me empurrou, eu caí de mau jeito e acabei perdendo meu bebê. Isso foi um golpe devastador. Me enchi de revolta, mas, ao mesmo tempo, eu me sentia refém daquela situação. Queria sair, mas pra onde? E a culpa me consumia. Culpa por ter deixado tudo chegar naquele ponto. Culpa por não ter sido forte o suficiente para largar aquilo desde o início. A situação não parou de piorar. À medida que eu me distanciava de Divaldo emocionalmente, eu me aproximava dele no crime, porque ele me obrigava a tentar ajudar. Era como se ele quisesse me afundar junto, para que eu não tivesse mais volta. E assim acabei conhecendo as pessoas do esquema. Gente que circulava por Brotas, Bonfim, até Itapuã. Tinha consórcio com bandidos de outros estados, e isso era só a pontinha do iceberg. Eu temia pela minha vida. De vez em quando eu ouvia de uma vizinha: "Você tá magrinha, Gildásia. Por que não se benze lá com a mãe Joana no terreiro do Gantuá?" E eu pensava: se benzer pode ajudar na alma, mas preciso é me livrar desse inferno. A gota d'água foi quando chegou uma época que Divaldo praticamente me obrigou a ir junto com ele em negociações. E sabe o que é pior? Eu passava a maior parte do tempo sentindo medo, mas também um fio de alívio por estar do lado dele. Porque, se eu tentasse fugir, eu estaria sozinha, com um alvo nas costas. Não tinha ninguém para me proteger. Era um beco sem saída. Nessa altura, eu já tinha meus 20 e poucos anos.
e Salvador passava por transformações grandes. Lembro que, em 1975, tivemos aquela agitação cultural com o surgimento de mais blocos afros, e a cidade começava a ser reconhecida como um polo importante de cultura negra. Mas, ao mesmo tempo, o submundo do tráfico crescia sorrateiro, e a polícia muitas vezes fazia vistas grossas, ou era conivente, ou reprimia sem piedade os mais fracos. Tinha dias que eu acordava e ouvia no rádio: "Polícia prende traficantes em tal bairro." Aquilo me embrulhava o estômago. Pensava, vai chegar a nossa vez, mais cedo ou mais tarde. Uma noite eu estava em casa, sozinha, porque Divaldo tinha saído. Bateram na porta e era Zé Pretinho, um sujeito de cara fechada, que dizia trabalhar para os chefes do esquema. Ele entrou sem pedir licença, botou sobre a mesa um pacote grande e disse: "Fica aí que Divaldo vem buscar." Não perguntou se eu concordava, não explicou nada, só largou aquilo. Eu fiquei com as pernas bambas, rezando para a polícia não aparecer. Foram as horas mais longas da minha vida. O que tinha ali, eu nem quis abrir. Se fossem drogas, eu estava feita de refém. Se fosse arma, pior ainda. E ali comecei a planejar. Preciso sair dessa, nem que seja para virar mendiga na rua. Mas o tempo foi passando. E mais perdida que cachorro em dia de mudança, eu não conseguia dar o passo inicial para me libertar. Toda vez que eu tentava juntar uma coisinha ali, outra aqui, Divaldo percebia. E a situação ficava mais tensa. Ele me batia, me humilhava, me chamava de ingrata. Falava que, sem ele, eu não era nada. E, para ser sincera, eu acreditava. Tinha sido criada sem amor, sem família, sem ter quem me dissesse que eu era capaz. Então, quando a gente não conhece o próprio valor, qualquer migalha de afeto e segurança parece grande. E foi nessa fraqueza que ele se escorou. Só que, meu netinho, se tem uma coisa que aprendi, é que Deus escreve certo por linhas tortas. Por mais que eu estivesse no fundo do poço, surgiu uma oportunidade de eu arranjar um trabalho de faxineira num hotel pequeno do Pelourinho, através da indicação de uma mulher que conheci na feira. Era um hotel simples, mas recebia uns turistas interessados na música e na cultura local. Comecei a trabalhar lá, limpando o quarto, trocando lençol, ganhando uma merreca, mas com carteira assinada. E foi a primeira vez na minha vida que consegui ter meu próprio dinheirinho. Ainda que pouco. Isso foi por volta de 1978, se não me engano. O Pelourinho já passava por umas tentativas de revitalização, mas era bem diferente do que a gente vê hoje. Muitos casarões antigos estavam caindo aos pedaços. Outras partes eram redutos de prostituição. E o tráfico também corria solto, nas ruas estreitas. Eu ia para o trabalho com o coração na mão, porque o hotel ficava numa ruazinha erma. E eu tinha medo de encontrar algum comparsa de Divaldo por lá. Às vezes acontecia, e eu fingia que nem via, passava reto. Comecei a guardar umas moedinhas bem às escondidas para ver se um dia eu conseguia alugar um quartinho longe de Divaldo. Nesse meio tempo, eu notava que ele estava mais envolvido do que nunca. Chegava de madrugada, todo sujo de pó, com o olhar vidrado. Parecia um fantasma. Quando eu tentava conversar, ele começava a falar coisas sem nexo, a acusar o governo disso. E daquilo xingar a polícia, dizer que a coisa estava ficando feia para quem traficava. E estava mesmo porque, naquela altura, as autoridades começaram a apertar o cerco em algumas partes da cidade. E o medo de ser pego fazia muita gente surtar. Foi nesse contexto que eu percebi que o bicho ia pegar para mim. Divaldo teve a brilhante ideia de armazenar os produtos, entenda, drogas, na nossa casa, com mais frequência. Sempre que ele fechava um negócio, ele dizia: "Gildásia, fica aqui. Se a polícia aparecer, tu diz que não sabe de nada. Mulher inocente, dona de casa, quem vai te acusar?" Eu gelava. A qualquer momento eu podia ser presa por cúmplice. Eu vivia rezando para não ter uma batida policial quando eu estivesse sozinha. E é aí que entra a reviravolta que mudou tudo. Uma noite quente de verão, daquelas que a gente mal consegue dormir de tanto calor, ouvi um barulho forte na porta. Pensei, é agora. Abri e me deparei com o Zé Pretinho e mais 2 capangas, que disseram que precisavam esconder uns negócios
Até o dia seguinte, pois a Polícia Civil estava fazendo uma operação pesada nas ruas. Eu me tremi toda, mas não tive como recusar. Eles quase entraram arrombando tudo, me xingando, dizendo que eu não podia dizer não, que eu era parte da família deles. Me ameaçaram de morte se eu os denunciasse. Fui encostada na parede, literalmente. Quando eles saíram, fiquei ali sozinha, trancada num quarto pequeno, sabendo que tinha quilos e mais quilos de droga escondidos no meu lar. E foi exatamente nessa noite que aconteceu a primeira batida policial aqui. Não sei se os vizinhos denunciaram ou se foi aleatório. Só sei que chegaram uns 4 policiais armados, gritando para abrir a porta. Meu coração disparou. Eu pensei, acabou. Vou presa, vou morrer, ou sei lá o quê. Mas, por um milagre, não sei se porque os policiais estavam atrás de um suspeito específico e não sabiam do que tinha ali. Eles se limitaram a revistar a sala e a cozinha, me fizeram algumas perguntas e foram embora dizendo que estavam buscando um homem. Eu mal respirava. Quando eles saíram, senti uma mistura de pânico e alívio, mas fiquei consciente de que aquela sorte não ia me acompanhar para sempre. No dia seguinte, corri para falar com o Divaldo, mas ele estava avoado, agitado. Disse que alguns comparsas tinham sido presos, que a polícia tinha apertado tudo e que a gente precisava sumir por uns tempos. Eu argumentei que não queria me envolver, que eu iria sair daquela casa, e ele me jogou contra a parede de novo, dizendo que se eu fizesse isso, seria pior. Chegou a me dar uns tapas. Foi nesse momento que eu soube que, se eu não escapasse logo, poderia morrer ali. Aqui entra a razão de eu te pedir para ficar comigo até o final dessa história, meu netinho. Porque esse foi só o começo do meu suplício. Muita coisa ainda aconteceu depois disso, e cada cena marcou minha alma de um jeito que nem o tempo foi capaz de apagar totalmente. Se você acha que já viu tudo, se prepare, porque ainda vem a parte mais dolorosa, mais chocante. E eu quero que você escute, porque preciso que essa experiência sirva de alerta para quem está andando por caminhos tortuosos ou pensando em entrar neles. Meu querido, minha querida, se essa história tá te tocando de alguma forma, não solta minha mão, não. Escuta até o fim. Compartilha com quem precisar. Porque talvez a minha experiência de dor e superação possa salvar alguém de cair no mesmo buraco. Eu não sei te dizer de verdade em que momento exato eu cruzei a linha que separa a inocência de ser apenas a mulher de um traficante e a cumplicidade de estar atolada até o pescoço. Talvez essa linha seja tênue. Talvez a gente nem perceba quando pisa nela. O fato é que, no dia seguinte àquela batida policial, a minha rotina virou um caos completo. Eu não dormia direito, não comia, vivia olhando por cima do ombro para ver se alguém estava me seguindo. A qualquer barulho de carro ou moto passando na rua, meu coração já saltava. E as coisas foram piorando à medida que Divaldo e seu bando se sentiam cada vez mais ameaçados. Uma das cenas que mais me deixou abalada e que me fez perceber o quanto eu tinha descido até o fundo do poço foi quando eu acordei certa madrugada e me deparei com Divaldo no quintal carregando um revólver. Aquilo ali, para mim, foi surreal. Eu disse, homem, o que é isso? Pra que tu quer isso aqui? E ele respondeu, pra me defender, ora. Se a polícia vier ou se algum desafeto aparecer, eu atiro primeiro. Ele não estava brincando. O olhar dele era de pura frieza, como se a vida de qualquer um valesse um punhado de trocados. Fiquei arrepiada da cabeça aos pés. E lembra do Zé Pretinho que mencionei? Ele se tornou uma espécie de sombra na minha vida. Passava na minha porta em horários estranhos, deixava recados que não faziam sentido, me lançava olhares de desconfiança. Vez ou outra, ele aparecia com uns pacotes e dizia, guarda aí, Dildásia, depois eu venho buscar. E eu guardava, morrendo de medo. Eu não sabia se eram drogas, dinheiro, arma ou qualquer outra coisa. Mas, na minha mente, eu já me via sendo levada pela polícia a qualquer instante, sem ter nem o direito de me explicar. E de quem foi a culpa? Minha, em parte. Eu não tive coragem de dar um basta, de fugir quando ainda tinha chance. Mas, sabe,
Meu netinho, eu cresci num lar de tanta carência que eu não confiava em mim mesma para acreditar que poderia ter uma vida diferente. Então a gente muitas vezes fica parado, esperando que algum milagre aconteça e tire a gente do buraco. Não é assim que as coisas funcionam, infelizmente. Nesse meio tempo, eu continuava a trabalhar naquele hotelzinho do Pelourinho. Lá conheci algumas pessoas que vinham de fora, inclusive estrangeiros, mas também pessoal de outras cidades do Brasil. Certa vez, topei com uma moça chamada Adriana, que veio de Minas Gerais, e estava hospedada por uns dias em Salvador para estudar a cultura afro-brasileira. Ela percebeu meu semblante triste e puxou o assunto. Você parece tão cabisbaixa, tá? Precisando de ajuda? Eu quase desabei, mas me segurei. Não dava para eu confiar em qualquer pessoa. Mas senti algo bom nela. Sabe quando a gente sente que a pessoa não tem maldade? Então, combinamos de nos encontrar depois que eu saísse do trabalho, para conversar um pouco. Fui à Praça da Sé com ela e expliquei que estava passando por problemas familiares. Não contei detalhes, mas ela me aconselhou a procurar a polícia, a pedir proteção, ou então fugir para bem longe dali. E eu só pensava, como? Eu não tenho dinheiro, não tenho para onde ir, e tô envolvida até o pescoço. Esse conselho dela ficou martelando na minha cabeça. Pensei que talvez eu pudesse juntar coragem, largar tudo e ir para outro estado com uma mão na frente e outra atrás. Mas a gente não larga laços assim de uma hora para outra. Tinha medo de ser caçada pelos comparsas do Divaldo. Tinha medo também de ser presa, caso descobrissem meu envolvimento. E naquela época, não tinha essa rede de proteção às mulheres, que hoje, ainda que precária, existe em algumas organizações. Era cada um por si. Ainda assim, comecei a separar umas roupas e guardar um troquinho a mais nas minhas roupas íntimas. Planejei, nas minhas fantasias, que um dia eu ia chegar em casa, esperar Divaldo sair e sumir de vez. Só que antes que isso pudesse acontecer, a vida me deu outro golpe. Eu estava no trabalho, limpando um quarto, quando ouvi uma discussão vinda do corredor. Fui ver o que era e me deparei com Divaldo, que tinha ido atrás de mim. Ele estava com o rosto transtornado, gritando que eu era uma traidora, que eu estava abrindo meu coração para pessoas que eu mal conhecia e que ele soubera, por algum informante, que eu estava falando demais. Fiquei branca feito papel. As colegas de trabalho ficaram olhando, assustadas. E ele, sem cerimônia, me deu um tapa na cara na frente de todo mundo. A humilhação foi tanta que eu saí correndo, chorando, sem saber para onde ir. Ele veio atrás, me puxando pelos cabelos. Foi preciso a intervenção do gerente do hotel para nos separar. Foi um escândalo. A polícia chegou e levou o gerente e Divaldo para a delegacia. Mas não deu em nada, porque Divaldo botou banca de que era briga de marido e mulher. E naquela época a lei não protegia a mulher como deveria. Eu só lembro de ter ido embora, trêmula. E claro, perdi o emprego no dia seguinte. O gerente não queria problemas. Pior ainda, fiquei marcada como encrenqueira por causa da confusão. Quando cheguei em casa, Divaldo estava enfurecido, me acusando de tudo. Mas ao mesmo tempo ele dizia: agora tu não sai mais daqui porque tu tá marcada. Se te virem na rua, tu vai ser presa ou morta. Ameaçava me matar também se eu tentasse fugir. Eu estava, de fato, numa situação de puro desespero. Para piorar o quadro, nesse mesmo período, alguns conhecidos nossos do bairro tinham começado a fazer parte de uma facção de tráfico que competia com a facção do Divaldo. Então começou uma rivalidade que virou guerra. A gente ouvia a troca de tiros na rua quase todo dia. E eu lá dentro, rezando para a bala perdida não atravessar nossa parede. O clima era de pura tensão. Eu não conseguia mais dormir. Qualquer barulhinho me fazia pular. Imagina o terror que é você viver achando que a próxima bala vai te acertar. Eu tentava pedir ajuda, mas a quem? A polícia muitas vezes estava envolvida ou simplesmente não se importava com gente como eu. Eu era apenas mais uma mulher sem voz, sem vez, dentro daquele cenário de caos. E, para botar mais lenha na fogueira, começou a correr boato de que haveria um grande carregamento de drogas entrando em Salvador, provavelmente pelo porto.
e que a quadrilha do Divaldo estava envolvida. Lá no Engenho Velho, na Liberdade, em São Caetano, corria a conversa de que esse era o maior golpe que já se viu, que havia dinheiro e droga para todo lado. Eu tinha certeza que aquilo não ia acabar bem. Um dia apareceu lá em casa um homem, de terno, todo sério, que Divaldo apresentou como seu Nélio. Pelo jeito, era alguém mais graduado na hierarquia do crime. Eles se trancaram no quarto e ficaram lá por horas, discutindo sobre rotas, sobre quem estava do lado deles, sobre quem era traidor. Eu, quieta na cozinha, de vez em quando ouvi umas frases soltas, tipo: "A polícia tá na cola de fulano", ou "Vamos ter que pagar mais propina pra cicrano". Me dava enjoo ouvir aquilo tudo. Parecia filme de gangster, mas era real. E eu era prisioneira dentro da minha própria casa. Logo depois que o tal seu Nélio foi embora, Divaldo me chamou e disse que eu precisaria fazer algo importante. "Você vai, amanhã de manhã, levar esse envelope para a pessoa tal, lá no comércio." O comércio é aquela região de Salvador perto do porto, cheia de lojas de atacado, prédios antigos. Ele nem me disse o que tinha dentro do envelope, mas eu imaginava que fosse dinheiro sujo ou instruções. Resisti, disse que não queria, que não fazia parte do meu papel. Ele deu aquele olhar de psicopata e soltou: "Ou você faz, ou eu te mato aqui mesmo." Foi assim, na lata. Eu congelei de medo. No dia seguinte, peguei um ônibus lotado até o comércio, com um envelope dentro de um embrulho de pão. Fui, rezando, o tempo todo para não ser abordada, para não ser pega, para não me meter em confusão maior do que eu já estava. Quando cheguei no destino, era uma espécie de bar rústico, quase um boteco. Entreguei para o sujeito que me aguardava no balcão. Ele me olhou de cima a baixo, fez sinal para eu ir embora. E só. Voltei chorando no ônibus, me sentindo a pior das criaturas, cúmplice de um esquema que eu abominava. Eu queria tanto ter outra vida, mas não via saída. Voltei para casa e encontrei Divaldo e o Zé Pretinho lá, contando dinheiro, cheirando pó, rindo alto, dizendo que estavam ficando ricos. Me mandaram para a cozinha como se eu fosse uma empregadinha. E, naquela noite, dormi trancada no quarto, com a consciência pesada. Se eu fosse presa, a culpa era minha por não ter tomado uma atitude antes. Se eu fosse morta, seria vítima da minha própria covardia. E dormi pedindo a Deus um milagre. Milagre veio em forma de pesadelo. Algumas semanas depois, houve um tiroteio feio na rua de trás. Disseram que foi briga de facções, que a polícia também estava no meio. Ficamos todos escondidos dentro de casa, sem luz, sem nada, enquanto as balas passavam zunindo perto. No dia seguinte, soubemos que um primo do Divaldo, que também era envolvido, tinha sido atingido e morrido no local. Isso deixou todo mundo em estado de alerta máximo. Divaldo, com raiva, passou a falar em vingança, em retomar território, em dar uma lição em quem atravessasse o caminho dele. Eu tremia por dentro. A gente estava prestes a viver uma guerra de verdade. E foi nesse clima de guerra que chegou o momento que eu considero o início do meu fim. Divaldo chamou alguns homens para esconderem uma grande quantidade de droga na minha casa. Eu disse que não aguentava mais isso, mas fui calada à força. Eles levaram caixas e mais caixas pro meu quarto, pra sala e até pro banheiro. Eu só chorava pensando: se a polícia vier, tô ferrada. Se a outra facção descobrir, eles vêm matar a gente. Eu tava num beco mais que sem saída. Era a morte ou a prisão. E o desespero fazia meu coração querer saltar pela boca. Eu lembrava das últimas palavras da minha mãe, lá atrás: "Cuida dos teus irmãos, não se meta em confusão." E olha onde eu fui parar. Certa noite, enquanto o Divaldo e os capangas planejavam uma entrega, eu fingi que estava passando mal e me tranquei no banheiro. Lá, abri a janela que dava para o quintal do vizinho, que vivia vazia, e tentei escalar. Não consegui, pois a janela era alta. Fiquei pensando: meu Deus, se eu pular, fratura uma perna. E aí, eles me pegam. Mas a vontade de fugir era tão grande que quase fiz isso mesmo assim. Acabei desistindo. Voltei e fiquei sentada, chorando em silêncio, olhando para o espelho,
me achando a mulher mais fraca do mundo. Passou mais um tempo, dias que pareciam séculos, e Divaldo resolveu viajar para resolver negócios em Feira de Santana. Pedi para ir junto porque, quem sabe lá, eu daria um jeito de escapar, mas ele não deixou. Disse que eu precisava ficar de olho na mercadoria. E foi assim que me vi sozinha em casa, vigiando caixas de entorpecentes. Eu resolvi então que ia fugir naquele dia, de qualquer jeito. Juntei minha roupa numa sacola, peguei o pouco dinheiro que tinha guardado e pensei, vou sair, vou pro terminal rodoviário e pego um ônibus para qualquer lugar. Mas, na hora em que eu tava abrindo a porta, quem aparece? Zé Pretinho. Ele me olhou desconfiado, viu minha sacola e perguntou, vai pra onde, Gildásia? Eu disse que ia visitar uma tia doente, mas ele não acreditou. Me segurou pelo braço, revirou minha sacola, viu minhas roupas e mandou eu ficar quieta em casa, pois, se eu fosse embora, o bicho ia pegar, pro meu lado. Chegou a dizer que tinha gente de olho em mim e que se eu fugisse, eles me matariam. Fiquei ali, novamente paralisada, e o tempo ia se arrastando. Às vezes eu acordava de madrugada e ficava lembrando da minha infância, de quando eu sonhava em ser professora, ter uma família normal. Era como se eu vivesse num pesadelo sem fim. A revolta crescia dentro de mim como um veneno. Eu odiava Divaldo, mas tinha medo dele. Odiava o Zé Pretinho, mas também temia o que ele podia fazer. Odiava a mim mesma por não ter coragem de quebrar aquela corrente. E no meio desse turbilhão, lá veio a notícia de que a polícia tinha prendido um homem importante do esquema. E agora estavam fazendo uma devassa nos bairros em busca do resto da quadrilha. Acabou pra mim, eu pensei, esperando ser presa a qualquer momento. Numa tarde eu estava lavando roupa no tanque, quando apareceu um menino correndo na rua, gritando que tinham visto um camburão chegando. O povo correu pra dentro, todo mundo se trancou. Eu, já desesperada, fui pro meu quarto olhar aquelas caixas de droga. É agora que eu vou presa, pensei. Mas por um milagre de Deus, o camburão passou direto, talvez indo pra outra rua. Só que aquilo me deixou tão abalada que eu caí no chão em prantos. Me senti a pessoa mais maldita do mundo. Ninguém merece viver assim, aprisionado dentro de sua própria casa, com medo de cada sirene, cada barulho. E o pior, eu sabia que estava do lado errado, que uma hora ou outra a conta chegaria. Os dias seguintes foram de tensão extrema porque a polícia, de fato, intensificou as rondas no bairro. A gente via viaturas parando nas esquinas, abordando gente, revistando casas suspeitas. A qualquer momento, chegaria a nossa vez. E Divaldo? Ainda fora da cidade. O que eu faria se eles entrassem ali e vissem as caixas? Prisão certa, pensei. Eu já tinha até começado a ensaiar um discurso de defesa na minha cabeça, mas duvidava que adiantaria. Eu estava envolvida até o pescoço, não tinha para onde correr. E eis que chega o dia D, aquela data que eu marcaria como o ponto de virada na minha vida. Eu estava tentando comer alguma coisa na cozinha, quase sem apetite, quando ouvi uma gritaria do lado de fora. Eram os vizinhos, falando que a polícia estava entrando na rua e parando em frente às casas. Tremi dos pés à cabeça. É agora. Larguei o prato na pia, corri pro quarto e fiquei sem saber o que fazer. Me escondo? Jogo a droga fora? Não dava tempo, era muita coisa. Em poucos minutos, ouvi as batidas na porta. Polícia! Abra! Minha respiração ficou presa. Pensei em me fingir de morta, mas eles forçariam a entrada. Não tive escolha. Abri a porta com a chave, tremendo como vara verde. Entraram os 3 policiais, todos armados. Um deles gritava: "Onde estão os traficantes? Recebemos denúncia de que esta casa serve de depósito." Eu tentei dizer que não sabia de nada, que morava sozinha. Mas eles não acreditaram. Já foram revirando tudo, até acharem as caixas no quarto. Aquele foi o momento que meu coração parou. Acabou, pensei. Eu ia ser presa, ia mofar na cadeia. Me deram voz de prisão. Disseram que eu estava em flagrante por tráfico de drogas. Eu desabei em choro. Mas por um golpe de sorte ou destino, apareceu outro policial na porta.
dizendo que tinham visto um homem armado na casa ao lado e eles precisavam correr para lá. Então, dos 3 que estavam dentro, 2 saíram às pressas, deixando apenas um para cuidar de mim. Esse que ficou parecia meio indeciso, sabe? Me olhou como quem pensa: ela é a chefe ou só uma coitada? E eu, chorando, implorei que ele me ouvisse. Moço, por favor, eu fui obrigada a guardar isso. Tão me ameaçando. Eu sou refém. Foi nesse momento que a confusão lá fora aumentou. Eu ouvi tiros, gente gritando. O policial que estava comigo, assustado, saiu para ver o que estava acontecendo, me deixando ali, mas gritando: fica parada, hein? E eu fiquei imóvel, pensando que se ele voltasse, eu estaria algemada em menos de 1 minuto. Mas aí a oportunidade apareceu. Naquele caos todo, eu ouvi mais tiros, mais gente correndo, e percebi que a rua virara uma praça de guerra. Foi então que eu tomei a decisão da minha vida. Corri para a porta dos fundos, pulei o muro para o quintal do vizinho, que não tinha ninguém. Não olhei para trás. Fui passando de quintal em quintal, sem nem pensar, cheia de arranhões nas pernas e nos braços, até sair numa outra rua. Ali, peguei a primeira van que passou rumo ao Rio Vermelho, que era um bairro mais distante de onde eu morava. Se o policial voltasse e me visse, certamente daria tiro ou me prenderia. Mas eu não quis saber. A vontade de fugir superou qualquer medo. Entrei naquela van, ofegante, suada, acabada. As pessoas me olharam estranho, mas ninguém falou nada. Cheguei no Rio Vermelho e desci na rua principal. Com as mãos trêmulas, procurei uma farmácia para comprar qualquer coisa que aliviasse minha tontura e meus arranhões. Então me sentei num banquinho de praça e pensei: e agora? Vou para onde? Eu estava literalmente sem casa, sem nada, sendo procurada pela polícia e correndo risco de vida, tanto pelos traficantes quanto pelos próprios policiais. Não tinha nem roupa extra porque fugi de mãos abanando. Dali lembrei que tinha um conhecido meu, um senhor chamado Jair, que era zelador de um prédio perto do Farol da Barra. Ele era amigo da minha falecida mãe, e talvez fosse a única pessoa que pudesse me dar abrigo sem fazer muitas perguntas. Fui andando a pé, me esgueirando pelas ruas, porque estava morrendo de medo de ser reconhecida por algum policial ou traficante. Quando cheguei ao prédio onde o Jair trabalhava, pedi para ele me ajudar. Ele me levou para um cômodo nos fundos do prédio, uma espécie de depósito, e me deixou dormir lá por uns dias, em troca de eu ajudá-lo a limpar as áreas comuns. Ele perguntou o que tinha acontecido, e eu disse, em prantos, que eu tinha fugido de uma situação de perigo. Não entrei em detalhes, e ele não me pressionou. Foi aí que se iniciou a etapa mais louca da minha vida, meu netinho. Eu vivia escondida, quase não saía, na esperança de que a poeira baixasse. Tava com medo de ser procurada não só pela polícia, mas também pelo Divaldo e sua gangue. Eu não tinha ideia do que tinha acontecido na minha casa depois que eu fugi. Será que tinham me visto? Será que tinham um mandado de prisão contra mim? Será que Divaldo tinha sido preso ou morto? Eram perguntas que me perseguiam noite e dia. E para piorar, eu sabia que não podia ficar ali pro resto da vida, porque o Jair não ia poder me sustentar para sempre. Precisava encontrar uma solução definitiva. Nos jornais da época e no rádio, falavam sobre uma grande operação contra o tráfico que a polícia estava fazendo em Salvador. Muita gente tinha sido presa e outras tinham fugido da cidade. Eu lia as manchetes e pensava, podia ser eu ali estampada no jornal. Era um medo paralisante. Passei uns 2 meses aproximadamente, trancada naquele quartinho, só saindo de madrugada para estender roupa para não chamar atenção. O Jair me trazia comida, água, e eu vivia nas sombras. Tinha crises de choro, me sentia uma criminosa e, ao mesmo tempo, uma vítima. É duro explicar. Até que um dia, o Jair me disse que conhecia uma igreja batista ali no bairro, onde a pastora, Dona Eunice, costumava ajudar pessoas em situação difícil, sem fazer muitas perguntas. Ele perguntou se eu gostaria de conhecê-la, que talvez ela tivesse um abrigo ou pudesse indicar um lugar. Eu pensei, não tenho nada a perder, né? E aceitei. Ele então combinou com ela para me receber numa tarde, quando a igreja estava vazia,
pra gente poder conversar com calma. Fui até lá, me tremendo toda, achando que qualquer pessoa na rua poderia me reconhecer. Quando cheguei, Dona Eunice me abraçou. Parecia que ela sentia o meu sofrimento. Eu comecei a chorar compulsivamente, sem conseguir dizer nada. Ela só passava a mão na minha cabeça e dizia: "Calma, filha. Você está em segurança aqui." Depois que me acalmei, contei parte da minha história, omitindo os nomes, mas dizendo que eu tinha fugido de um relacionamento abusivo e de um envolvimento com gente perigosa. Ela não me julgou, não fez aquelas perguntas inquisitivas. Apenas disse que podia me encaminhar para uma casa de apoio, mantida pela igreja, onde mulheres em situação de risco ficavam temporariamente até se reestruturarem. Meu Deus, pareceu uma luz no fim do túnel. No mesmo dia, ela me levou de carro até essa casa de apoio, que ficava num bairro mais afastado da região central, e me apresentou a outra senhora que coordenava o lugar, Dona Aurora. A casa era simples, mas tinha camas, comida e, principalmente, um clima de solidariedade que eu nunca havia sentido antes. Lá conheci outras mulheres que também fugiram de maridos violentos, de traficantes, de situações terríveis. De certa forma, me senti um pouco menos só. Foi a primeira vez que percebi. Talvez exista mesmo uma chance de eu recomeçar. Passei a colaborar nas tarefas diárias, ajudar na cozinha, na limpeza. Não podia ficar muito tempo fora, até porque ainda temia ser reconhecida. A gente vivia da caridade da igreja e de doações, mas pelo menos eu tinha um teto e uma cama limpa para dormir, sem caixas de droga, sem gritaria, sem tapa na cara. Com o tempo, fui criando coragem para contar mais detalhes para Dona Eunice, e ela, com sua sabedoria, me aconselhou a procurar apoio jurídico. Eu tinha medo, mas ela disse que conhecia uma advogada que talvez pudesse me ajudar a explicar às autoridades que eu era vítima, não chefe de quadrilha. Entrei em contato com essa advogada, doutora Letícia, que me recebeu no escritório dela. Foi a conversa mais difícil da minha vida. Ela me fez perguntas diretas. "Você sabia que havia tráfico de drogas na sua casa?" Respondi que sim. "Você participou?" Tive que admitir que, de certa forma, sim, eu levava envelopes, guardava mercadorias. Ela ficou séria. Disse que seria muito complicado provar que eu era obrigada, mas que, se fosse possível reunir evidências de agressões e ameaças, poderia haver um caminho para que eu não terminasse presa. Falou que, mesmo assim, era arriscado e que ela não podia garantir nada. Quando saí do escritório, me senti um lixo. Pensei, eu deveria simplesmente sumir do mapa, ir para outro estado, mudar de nome. Mas como se eu não tinha documento, não tinha dinheiro, não tinha nada? Acabei voltando para a casa de apoio e contando tudo para Dona Aurora. Ela me abraçou e disse: "Minha filha, a gente vai te ajudar no que puder. Mas você precisa entender que a lei é dura. Você corre risco." Fiquei arrasada. Mesmo assim, não deixei de ter uma pontinha de esperança de que alguma solução apareceria. O tempo foi passando. 2, 3 meses na casa de apoio, sem notícias de Divaldo. Eu não sabia se ele estava vivo, preso, foragido. De vez em quando eu ouvia no rádio que a polícia tinha prendido mais um grupo de traficantes. Tinha medo de ouvir o nome dele ali, mas nunca ouvia. Então comecei a achar que ele devia ter dado no pé para outro lugar. Finalmente, a doutora Letícia me ligou dizendo que tinha uma ideia. Se eu topasse colaborar com a polícia, entregando nomes e provas, talvez conseguisse um acordo. Seria perigoso, mas podia ser minha chance de limpar meu nome ou, ao menos, reduzir minha pena. Fiquei em choque. Denunciar Divaldo e a quadrilha? Eu tremia só de pensar, porque sabia que, se descobrissem, eu estava morta. Mas eu também pensava, será que eu quero passar o resto da vida me escondendo? Então fiquei dias pensando, chorando, rezando. No fim, decidi que faria o que fosse preciso para sair dessa vida, custasse o que custasse. Disse a ela que aceitaria colaborar, mas que eu precisava de proteção. Ela prometeu tentar um esquema de proteção de testemunha,
Algo bem rudimentar na época, mas que poderia me tirar de Salvador. Topei. Foi assim que, numa tarde, a doutora Letícia me levou até um delegado de confiança, que ouviu meu relato. Ele me fez assinar uns papéis, pedindo meu testemunho formal. Eu contei quase tudo o que sabia, nomes, lugares, negócios que via acontecerem. Ele ficou sério, mas disse: "Se o que você diz for verdade, isso é muito grande." Me prometeu que tentaria manter meu nome em sigilo, mas avisou: "Se essa gente descobrir, vão atrás de você." Eu já sabia disso, mas não tinha mais volta. Eu me agarrei à fé e às mãos de Dona Eunice e de Dona Aurora e segui em frente. Era isso ou viver fugindo e me escondendo como um rato. Em poucos dias, recebi a orientação de deixar Salvador. Arranjaram um contato em Alagoinhas, uma cidade no interior da Bahia, onde eu ficaria hospedada em uma pequena pensão, sob um nome falso, até que a polícia conseguisse prender a maior parte da quadrilha. A doutora Letícia me deu algum dinheiro para as despesas iniciais, e a igreja completou com doações. Fui num ônibus velho, sacolejando pela estrada, com o coração na mão, olhando para cada passageiro com desconfiança, achando que podia ser um enviado do Divaldo para me matar. Chegando em Alagoinhas, me instalei na pensão, que era um lugar modesto, mas limpo. A dona, uma senhora chamada Ismênia, não perguntou muito. Só me recebeu, pegou o dinheiro e me deu uma chave. Passei dias sem quase sair do quarto, comendo pouco e chorando muito. Pensava na minha vida toda, nas coisas que perdi, nas oportunidades que desperdicei, na minha família que nunca existiu de verdade. Mas também tentava me convencer de que aquilo era, de fato, um recomeço. Se eu sobreviver a tudo isso, vou ser livre. Repetia. Nesse período, fiquei sabendo que a polícia prendeu várias pessoas ligadas à quadrilha, inclusive o tal Seu Nélio e Zé Pretinho. Meu Deus, quando ouvi o nome do Zé Pretinho no TAFS rádio, me deu um misto de alívio e pavor. Alívio, porque pensei, um a menos para me perseguir. Pavor, porque pensei, se ele descobrir que fui eu, vai me jurar de morte lá na cadeia. E o Divaldo, nada de notícias. Talvez ele tivesse fugido, quem sabe até saído do estado. Vivendo na tensão, cada dia parecia um ano. Eu me consultei com uma parteira e curandeira local, que me deu uns chás para ansiedade. Queria também voltar a frequentar algum culto religioso, mas tinha medo de ser reconhecida. Depois de uns 3 meses, a doutora Letícia veio me ver em Alagoinhas. Disse que a minha colaboração ajudou a polícia, mas que ainda não sabiam do paradeiro do Divaldo. Me aconselhou a ficar ali mais tempo. E eu fiquei. Arranjei um bico de cozinheira num barzinho. Trabalhava poucas horas, quase sem ver o sol. E nesse lugar comecei, aos poucos, a recuperar a autoestima. Conversava com os fregueses, ouvia histórias deles. Percebia que o mundo não se resumia a bala e droga. Sentia o sabor da liberdade despontando em pequenos momentos, como quando eu recebia uns trocadinhos honestos pelo meu trabalho. No entanto, não dava para ser feliz por completo. Eu era atormentada pelo fantasma do passado. Sabia que, a qualquer momento, meu esconderijo poderia ser descoberto, ou que a polícia poderia me chamar para depor. E, de fato, chegou o dia em que a doutora Letícia me disse que eu precisava depor oficialmente em um inquérito que corria em Salvador. Entrei em pânico, mas ela me tranquilizou, explicando que seria tudo feito com segurança. Fui escoltada discretamente, dei meu depoimento e voltei. Esse processo se arrastou durante meses e eu segui nessa vida dupla. Nesse meio tempo, sofri com a solidão, com a saudade de ter uma vida normal, amigos, família. Era uma mulher de quase 30 anos, mas me sentia com 80. Minhas noites eram povoadas por pesadelos em que eu via Divaldo me perseguindo com uma arma, ou a polícia me arrastando algemada. Acordava suando frio, sem saber se aquilo era sonho ou realidade. Mas finalmente, após quase um ano, recebi a notícia de que o caso estava praticamente encerrado, com a maior parte dos envolvidos já presos ou mortos em confrontos. O delegado abriu mão de me acusar formalmente, pois entendeu que minha participação foi forçada e que minha colaboração foi crucial. Eu teria, basicamente, a chance de seguir livre,
com a recomendação de não voltar a Salvador tão cedo, por precaução. Para alguém que nasceu e cresceu em Salvador, ouvir isso foi duro, mas ao mesmo tempo, era a minha salvação. Resolvi então ficar em Alagoinhas. A pensão da Dona Ismênia se tornou meu lar por mais alguns meses, até que eu juntei dinheiro suficiente para alugar um quartinho simples. Fui levando a vida trabalhando no bar, aprendendo a lidar com a saudade. Eu até pensava, se eu tivesse me rebelado antes, teria evitado tanto sofrimento. Mas depois concluía que eu não tinha maturidade nem suporte para isso. A vida me jogou num redemoinho, e eu tentei sobreviver como pude. Assim foram meus primeiros anos pós-fuga. E você deve estar pensando, essa é a parte dramática. Então acabou? Não, meu netinho. Ainda não acabou. Ainda vem a parte mais tensa, o clímax, quando eu descobri algo que me arrancou o chão. Mas isso eu vou te contar mais à frente. Só quero que você entenda o quanto eu estava emocionalmente destruída. Uma mulher que perdeu o filho, perdeu a casa, perdeu a dignidade. Foi perseguida pela polícia e pelos criminosos, viveu escondida como um bicho. Se isso não é tragédia suficiente, espera até ouvir o resto. Meu netinho, se a vida fosse só uma escalada mesmo que difícil, até chegar num ponto de alívio, talvez fosse mais fácil. Mas ela é cheia de altos e baixos, reviravoltas que a gente não controla. Quando achei que as coisas iam se ajeitar em Alagoinhas, me veio uma notícia que me jogou de volta no poço do medo. Rumores de que Divaldo ainda estava vivo. E, pior, soubera que eu tinha colaborado com a polícia. O primeiro sinal disso foi o aparecimento de um sujeito esquisito no bar onde eu trabalhava. Ele pediu uma cerveja e ficou me encarando. Parecia me reconhecer, mas não dizia nada. Eu que usava um lenço na cabeça e evitava a todo custo meu nome verdadeiro, tentei manter a postura mais natural possível, o coração batendo como escola, de samba. Por fim, ele pagou a conta e foi embora, mas deixou uma gorjeta alta demais, que me fez desconfiar de alguma coisa. Fiquei encucada. Alguns dias depois, esse mesmo homem voltou ao bar, acompanhado de outro cara. Ficaram no balcão cochichando e me olhando. Eu tinha vontade de correr, mas não podia. Estava trabalhando. Em certo momento, eles se levantaram e foram embora, mas deixaram uma pequena anotação no guardanapo. A gente sabe quem você é. Meu mundo desabou. Se eles sabiam, então provavelmente estavam ligados ao Divaldo ou a algum resquício da quadrilha. Meu corpo inteiro tremeu. Quase derrubei os copos da prateleira. Passei a noite em claro, pensando no que fazer. Fui falar com a Dona Ismênia, que era a dona da pensão onde eu morava. Contei a ela que eu tinha problemas graves de gente me perseguindo, sem entrar em muitos detalhes. Ela me aconselhou a procurar a polícia local. Mas eu sabia que se eu fosse até a delegacia, teria que contar tudo de novo, reabrir meu passado. E isso podia me expor ainda mais. Mesmo assim, decidi ir. Na delegacia, um policial me atendeu e disse que poderia registrar a ocorrência, mas perguntou se eu tinha provas ou suspeitas concretas de quem eram os homens. Eu não tinha nada, só o guardanapo. E ele olhou aquele guardanapo e deu de ombros como quem diz: não posso fazer muito. Aquilo me desanimou. Saí de lá com a sensação de que estava sozinha de novo. Voltei para o meu quartinho e a cada dia que passava, me enchia de paranoia. Qualquer pessoa estranha que aparecesse no bar, eu achava que estava ali para me matar. Fiquei mais calada do que já era, olhando o movimento com o rabo do olho. E foi durante esse período que eu decidi contatar novamente a doutora Letícia, minha advogada, para ver se ela conseguia alguma proteção extra. Mas ela disse que, legalmente, não havia mais nada que garantisse minha segurança, além de eu mesma me manter discreta. Parecia que a lei me protegia só até o momento do depoimento. Depois eu ficava ao léu. O tempo foi passando e eu não via mais os dois homens. Cheguei a pensar que talvez eles só tivessem passado de passagem, que não fosse nada concreto. Mas, por precaução, decidi mudar de bairro em Alagoinhas. Consegui um lugarzinho mais afastado, perto de uma área rural, onde quase não passava gente de fora. Parecia um canto pacato, com poucas casas.
Aluguei um quarto simples com uma família que tinha uma casa maior e alugava cômodos. Lá, fiquei mais isolada, mas me senti ligeiramente mais segura. Consegui um trampo esporádico de fazer doces e salgados para vender em feiras livres. Não era muito, mas me mantinha. O dono do bar, claro, não me quis mais lá depois que eu pedi demissão e sumi. Mas paciência, naquele canto. Rural, o clima era outro. Eu ouvia os galos cantando de manhã, via gente simples vivendo do cultivo de hortas. Eu que viera de Salvador, uma cidade grande, cheia de correria, me senti estranhamente bem naquele ambiente. Talvez fosse um sinal de que Deus estava me dando uma chance de paz. Às vezes eu subia num morrinho e ficava olhando o horizonte, tentando conversar com a minha mãe em pensamento, pedindo perdão por tudo. Chorava, lembrando do filho que perdi, das surras, do medo, do tanto de coisa terrível que vivi. Mas, aos poucos, fui criando coragem para me perdoar também. E foi nesse processo de recuperação emocional que um dia recebi a visita inesperada de alguém que eu nunca imaginei que fosse me encontrar ali. Minha irmã mais nova, Rosa, aquela que eu praticamente criei quando nossa mãe faleceu. A gente tinha se distanciado por completo desde que eu mergulhei naquela vida com o Divaldo. E eu nunca mais tivera contato. Não sabia nem onde ela morava. Mas ela descobriu meu paradeiro através de um conhecido em Salvador, que soube que eu tinha fugido e andava por Alagoinhas. De algum jeito ela veio parar ali. Quando a vi, quase não acreditei. Ela estava com um semblante maduro, uma mulher que também tinha carregado muitos fardos. Nos abraçamos, choramos. Eu pedi perdão por ter sumido, por não ter cuidado dela, como prometia a nossa mãe. Ela me consolou dizendo que também tinha muitos problemas, mas que a vida segue. Foi bom ter minha irmã do meu lado, mas também foi perigoso, pois eu temia que ela fosse seguida ou que fosse alvo de retaliação. Contei a ela minha situação, e ela me contou que trabalhava num restaurante em Salvador, que era casada e tinha 2 filhos. Me mostrou fotos dos sobrinhos que eu nunca conheci. Aquilo mexeu comigo. Eu tinha perdido toda uma família, mas ela disse que estava disposta a me ajudar a superar tudo. Falou que se eu quisesse, ela e o marido poderiam me abrigar em Salvador, numa casinha que eles tinham na periferia. Mas eu não quis, pelo medo de voltar para a cidade. E, sinceramente, eu não queria trazer problemas para ela também. Ela entendeu, mas insistiu em manter contato. Então, a Rosa passou uns dias comigo, me ajudou a organizar minhas ideias, a pensar em alguma profissão. Disse que, com meu talento de cozinhar, eu poderia tentar vender bolos, doces, que fazia sucesso. Me deu algum dinheiro para eu comprar ingredientes. Aquela foi a primeira vez em muitos anos que eu senti o calor de um familiar. Alguém que não me julgava, que me entendia. Foi um conforto para minha alma. Depois que ela foi embora, eu comecei a colocar esse plano em prática. Fazia bolos de fubá, bolo de aipim, cocadas e levava para vender na feira. Conseguia uns trocados. O tempo foi passando e eu fui retomando alguma estabilidade. Não era muito, mas eu estava viva. E isso para mim era um milagre. Mas como eu disse, a vida não é linear. Um dia, enquanto vendia meus doces na feira, ouvi um radialista local noticiando que a polícia de Salvador tinha entrado em confronto com um traficante antigo, muito perigoso, que resistiu à prisão e acabou morrendo baleado. Quase deixei minhas cocadas caírem no chão quando ouvi o nome do traficante. Divaldo. Sim, era ele. Meu ex-marido, aquela sombra do passado, aquele homem que me fez tanto mal. A notícia dizia que ele resistiu, trocou tiros com a polícia e foi a óbito ali mesmo, numa ruela de Salvador. Fiquei parada, sem reação, no meio da feira, enquanto as pessoas passavam, sem entender o que acontecia. Larguei tudo e fui embora, chorando, sem saber o que sentir, se era alívio ou tristeza. Era estranho porque, apesar de todo o mal que ele me causou, era alguém que, um dia, eu amei. Foi um misto de sensações confusas. Fiquei alguns dias, meio abalada, lembrando dos momentos bons e ruins que tivemos. Aquela promessa dele de me tirar da pobreza, que virou a minha maior desgraça. Pensei em tudo que perdi,
Mas depois, reconheci que, com a morte dele, talvez eu finalmente estivesse livre do medo de ser perseguida. Claro que poderia haver outros bandidos no encalço, mas o principal elo que me prendia àquela vida tinha se rompido. Não ia dizer que era motivo para comemorar, mas dentro de mim, eu senti um certo alívio. Foi como se um peso enorme saísse dos meus ombros. A partir daí, comecei a fazer planos de verdade para minha vida. Talvez eu pudesse me mudar de Alagoinhas para uma cidade ainda menor, ou até me arriscar a voltar para Salvador e ficar perto da minha irmã. Mas a memória do passado ainda me assombrava. Eu fazia terapia comunitária numa igrejinha local, onde algumas mulheres se reuniam para conversar sobre traumas. Lá conheci histórias de tantas outras que sofreram violência e ameaças, mas conseguiram se reerguer. Aquilo me inspirava, e eu contava pedaços da minha história sem revelar tudo. Mas já era um desabafo. O que eu não imaginava é que viria mais um choque. Certa tarde recebi uma carta na casa onde eu morava, sem remetente. Abri e era uma mensagem ameaçadora. Você acha que tá livre, mas a gente não esqueceu o que você fez. Aquilo me derrubou. Eu não sabia se era trote, se era alguém ligado ao Divaldo ou à quadrilha, se era só uma brincadeira de mau gosto. Mas o fato é que me fez ficar em pânico de novo. Guardei a carta sem saber como reagir. A única coisa que me ocorreu foi mostrar para um conhecido que tinha contato com a polícia local, mas ele disse que não podia fazer nada sem provas de quem mandou. Então fiquei assim, amedrontada e sem proteção alguma. Decidi então contar para minha irmã sobre a carta. Ela ficou preocupada, pediu para eu me mudar logo para Salvador, pois lá ela me daria um quarto na casa dela e me ajudaria a ficar mais segura. Era irônico, pois a cidade onde tudo aconteceu agora podia ser um refúgio. Mas pensei que perto dela eu teria alguém que me desse apoio. Naquele momento, qualquer abrigo era melhor do que ficar sozinha numa casa do interior, recebendo cartas misteriosas. Juntei minhas coisinhas, me despedi da família que me hospedava e parti para Salvador novamente, cheia de medo, mas com uma esperança de que desta vez eu não estaria só. Chegando lá, minha irmã me instalou num quartinho. Ela morava numa área popular, mas pelo menos tinha grades na porta e um muro alto. A cada moto que passava, eu me assustava, achando que era alguém vindo me matar. Minha irmã me acalmava. Disse que, se precisasse, a gente ia na delegacia e pedia proteção. Nessa volta a Salvador, eu notei como a cidade tinha mudado. Já era início dos anos 1980 e o Pelourinho passava por mais reformas, havia mais turistas e a cena cultural estava fervendo. A ditadura militar já estava enfraquecida e o povo começava a ter mais liberdade de se expressar. Mas o crime ainda existia, o tráfico ainda persistia em vários bairros. Parecia uma chaga difícil de curar. De qualquer forma, tentei me manter reclusa, ajudar minha irmã em casa e trabalhar onde desse. Arranjei serviço de lavadeira para algumas famílias da região e silenciosamente rezava para ninguém me reconhecer. Foi nesse contexto que eu reencontrei a Adriana, aquela moça de Minas que havia me aconselhado lá atrás no Pelourinho, anos antes. Ela agora vivia em Salvador de vez, pesquisando música e cultura afro, e se tornou uma espécie de guia de visitantes. Quando ela me viu, reconheceu de cara e perguntou o que tinha acontecido comigo todo esse tempo. Eu, jamais segura, contei a ela por alto a minha história de fuga e colaboração com a polícia. Ela ficou chocada, mas me apoiou. Disse que entendia o quanto era difícil sair de uma situação de violência e marginalidade, e me ofereceu a chance de ajudá-la nos passeios culturais, servindo de auxiliar, já que eu conhecia bem as ruas do centro histórico. Fiquei tentada, mas receosa de me expor. Mesmo assim, resolvi tentar. Então, comecei a trabalhar com ela, acompanhando pequenos grupos de turistas por pontos icônicos de Salvador, como o Largo do Pelourinho, o Elevador Lacerda, a Igreja do Bonfim. Eu não falava muito, mas o básico sobre a história e ajudava a conduzir o pessoal. De certa forma, foi uma terapia para mim,
Andar novamente por aquelas ladeiras, sentir o cheiro do acarajé, do dendê, ouvir os tambores, me fez lembrar da minha juventude. E ver tantos visitantes se encantando com a cultura baiana me deu um certo orgulho. Eu sentia que estava virando a página, tentando enxergar a cidade com outros olhos. Mas o medo ainda estava ali, no fundo, me cutucando. Eu evitava passar perto dos bairros onde morei com Divaldo. Não queria encontrar ninguém do passado. E, durante esse período, eu não recebi mais cartas ameaçadoras, o que me deixava mais tranquila. Talvez fosse só uma provocação que alguém fez. Ou talvez quem escreveu não soubesse onde eu estava. Cada dia que passava, eu ganhava um pouquinho mais de coragem. Foi nessa fase que decidi, enfim, entrar num curso supletivo para tentar concluir meus estudos. Já era uma mulher de 30 e poucos anos, mas nunca é tarde para aprender, né? Minha irmã me incentivou muito, e eu mesma percebi que precisava me instruir, entender melhor meus direitos, me defender caso algo voltasse a acontecer. Fiz a matrícula e comecei a estudar de noite, numa escola pública. Foi um desafio porque eu estava enferrujada, mas também foi maravilhoso descobrir que eu ainda podia aprender, podia me superar. Cada vez que eu resolvia uma conta ou lia um texto, eu sentia uma pontinha de orgulho. Pensava na minha mãe, no quanto ela teria ficado feliz em me ver estudando. No entanto, você lembra que eu falei que viria uma grande revelação? Um choque ainda maior? Pois bem, isso aconteceu justamente quando a polícia resolveu desencadear uma nova investigação sobre o tráfico em Salvador, para identificar comparsas e chefes que ainda estivessem soltos. Recebi uma intimação para prestar depoimento novamente. Fiquei apavorada, mas fui. Lá me deparei com o mesmo delegado que me acompanhou antes, só que agora ele tinha novas informações. E foi quando ele me contou algo que me tirou o chão. O próprio pai do Divaldo era um dos grandes financiadores de esquemas de corrupção policial na Bahia, desde os anos 1970. E parte do dinheiro que circulava no tráfico passava por políticos importantes. Em outras palavras, não era só um bando de bandidos de periferia. Havia gente poderosa por trás, inclusive nomes que eu cheguei a ver na TV, falando bonito. Era um sistema muito maior do que eu podia imaginar. E eu, que fui só um peão, me vi no meio desse furacão. O delegado explicou que se eu soubesse de alguma coisa que comprovasse esse envolvimento, eu poderia denunciar. Mas eu não tinha provas. Só lembrava de conversas que ouvi por acaso, nomes que Divaldo mencionava. Isso poderia me colocar novamente na mira de gente poderosa. Deixei claro que eu não tinha nada concreto, e ele me dispensou. Mas saí de lá tremendo porque entendi que, mesmo sem o Divaldo, o buraco era muito mais fundo. Eu podia ser alvo de retaliações de gente grande, que não queria a verdade vindo à tona. Isso me fez mergulhar numa crise de ansiedade terrível. Parei de dormir, comecei a emagrecer, pois me sentia presa a um passado que insistia em me puxar de volta. Minha irmã me levou ao médico, que me receitou calmantes. E a Adriana, minha amiga mineira, me convidava para ir a rodas de samba, festas de terreiros, para ver se eu aliviava a tensão. Eu até ia, mas não conseguia relaxar. Sempre olhando para os lados, achando que alguém poderia me seguir. Foi uma luta interna. Até que num desses encontros culturais, fui apresentada a um homem chamado Júlio, um baiano alto, tranquilo, que trabalhava como guia de turismo oficial. Ele me pareceu sincero e atencioso. Começamos a conversar e com o tempo nos tornamos mais próximos. Foi o primeiro homem depois de Divaldo que me despertou algum sentimento de carinho. Mas eu carregava um trauma tão grande que tinha medo de me envolver. Eu disse para mim mesma, não vou me deixar cair na mesma armadilha. Só que Júlio era diferente. Ele me tratava com respeito, não fazia perguntas invasivas, só demonstrava cuidado. Então fomos construindo uma amizade, até que ele me convidou para trabalhar com ele, num esquema de guias para turistas estrangeiros. Isso me daria mais estabilidade financeira e me manteria ocupada. Aceitei com certo receio, mas fui em frente. Na convivência, eu vi que ele era um homem decente, que tinha família simples e que queria crescer honestamente.
Aos poucos, fui me abrindo, contando pedaços da minha história. Ele escutava sem julgar, sem me apressar. Me apoiava, me elogiava pelo meu esforço em recomeçar. Foi a primeira vez que senti que alguém me via como uma pessoa normal, e não como uma ex-criminosa ou vítima. Isso começou a cicatrizar feridas na minha alma. Assim, passei mais alguns anos trabalhando no turismo com o Júlio e a Adriana, e estudando à noite. Gradualmente me reconciliei com minha irmã e meus sobrinhos. E, embora ainda tivesse muita dor dentro de mim, fui aprendendo a viver um dia de cada vez. Eu achava que o pior tinha ficado para trás. Mas a gente subestima o quanto o passado pode bater na nossa porta de novo. E bateu mais uma vez, de um jeito que eu não esperava. Mas isso vou te contar no clímax, porque é lá que tudo se revela de forma mais dolorosa. Só te peço, meu netinho, que não me julgue mal. Eu fui fraca muitas vezes, mas eu também. Fui forçada a fazer coisas que me embrulham o estômago. Ainda hoje, quando fecho os olhos, lembro do medo que senti cada vez que alguém dizia: "Abre a porta, polícia!" Ou cada vez que um bandido aparecia na minha casa. É uma cicatriz que não desaparece. Mas, se essa história já tá te parecendo pesada, segura minha mão e me acompanha até o fim, porque o clímax é ainda mais duro. Só que depois dele, vem a redenção. Meu anjo, agora é que vem a parte mais tensa e chocante. Você pode até pensar, mas ainda tem mais tragédia? Infelizmente tem. A vida, às vezes, é como diz aquele ditado: a água só corre pro mar. Parece que as coisas ruins insistem em se acumular antes de chegar alguma bonança. Mas deixa eu te contar. Passaram-se alguns anos desde que voltei a Salvador. E eu já estava mais tranquila, trabalhando como guia e finalizando meus estudos supletivos. Júlio e eu tínhamos uma parceria sólida no trabalho. E a gente estava começando a pensar em formar um casal. Tudo caminhava para uma vida mais ou menos estável. Até que, certa manhã, recebi uma ligação inesperada. Era uma voz feminina, chorando, dizendo: "Dona Gildásia, preciso falar com a senhora, por favor, me encontre." Eu não reconheci a voz, mas a pessoa disse que tinha conseguido meu número com um conhecido em comum e que precisava me contar algo sobre o Divaldo. Eu gelei. Divaldo, aquele que eu achei que estivesse morto e enterrado, voltou a assombrar meu telefone. A pessoa disse que se chamava Raimunda e que fora companheira de Divaldo por um tempo, depois que ele sumiu. Falou que tinha algo que me pertencia e pediu um encontro no Campo Grande. Desligou o telefone e me deixou atordoada. Minha primeira reação foi: não vou, é cilada. Mas a curiosidade e o pressentimento de que podia ser algo muito importante me corroeram. Contei tudo pro Júlio, que se preocupou e disse para eu não ir sozinha. Sugeriu que a gente se encontrasse num lugar público, com movimento. Achei seguro, então combinei com ela de nos vermos no coreto do Campo Grande, em plena luz do dia. Chegou o dia, e eu fui acompanhada do Júlio, mas ele ficou à distância, para não inibir a Raimunda. Quando ela apareceu, quase não acreditei. Era uma mulher frágil, aparentando uns 40 e poucos anos, com olheiras fundas, como se carregasse um fardo enorme. Ela veio até mim, segurando uma pequena sacola de pano. Disse: "Desculpe chamar a senhora assim, mas não sabia a quem recorrer." Sentamos num banco, e ela me contou que depois que Divaldo fugiu de Salvador, eles viveram um tempo em Sergipe, onde ela engravidou. Mas ele sumiu depois de um conflito com traficantes de lá, e ela não tinha mais notícias. Quando voltou a Salvador, ouviu dizer que ele tinha sido morto. Deixou pra lá porque ela mesma estava envolvida numa porção de problemas. Mas, vasculhando as poucas coisas que ele deixou pra trás, encontrou uns cadernos e bilhetes, onde havia meu nome, meu endereço antigo e umas anotações que poderiam ser provas de negócios e pessoas importantes ligadas ao esquema. Eu quase desmaiei ali mesmo. Ela abriu a sacola e me mostrou uns papéis amarelados, rabiscados, com nomes e números. Eram referências a transações ilícitas, rotas de tráfico, datas. Também havia uma carta escrita à mão, que aparentemente Divaldo escreveu para mim, mas nunca enviou.
Nela, ele pedia desculpas por ter me arrastado para aquele mundo, mas também me responsabilizava por tê-lo denunciado. A carta terminava com ameaças veladas do tipo: "Se eu cair, você cai comigo." Fiquei arrepiada. Por que ele guardou isso? Por que não destruiu? E por que Raimunda estava me entregando agora? Ela disse que não queria aquilo com ela, que tinha medo que algum dia a polícia a encontrasse com esses papéis e a incriminasse. Sabia também que eu já tinha colaborado com a polícia, pois ouvira boatos. Então achou que era mais seguro me entregar do que destruir. Talvez fosse um jeito de se livrar de qualquer responsabilidade. Eu, confusa, perguntei: "E agora? O que eu faço com isso?" Ela chorou e disse: "Não sei, dona Gildásia. Faça o que achar melhor. Eu vou embora de Salvador e tentar recomeçar. Só peço que não me procure mais. Não quero envolvimento." Então se levantou, me abraçou rapidamente e saiu às pressas. Fiquei ali, paralisada, com a sacola de pano no colo. Júlio se aproximou, viu meu estado de choque e me levou para a casa da minha irmã, onde a gente pôde olhar melhor aqueles papéis. Tinha nomes de policiais, políticos, valores de propina, rotas de entrega de droga entre Bahia e Sergipe, tudo documentado de forma meio tosca, mas comprometedor. Era como uma bomba nas minhas mãos. Se caísse nas mãos certas, poderia desmontar um esquema grandioso. Mas eu também sabia que mexer com gente grande era se arriscar a ser morta. Ainda mais agora, que eu estava praticamente tentando levar uma vida normal. Passei a noite em claro, lendo e relendo, chorando de nervoso. Júlio dizia que deveríamos levar aquilo direto à polícia ou à doutora Letícia. Minha irmã concordava, mas eu tinha medo de acabar envolvida num escândalo maior. Eu queria paz, não guerra. Porém, eu sabia que segurar esses papéis era um risco tremendo. Então, tomei a decisão de levar para a doutora Letícia, que me ajudara no passado. Talvez ela pudesse me orientar. Fui no dia seguinte tremendo, mas ela me recebeu com a mesma paciência de sempre. Quando viu o conteúdo, arregalou os olhos. Disse que aquilo podia incriminar uma rede grande de corrupção, mas também faria muita gente poderosa querer me calar. Me perguntou se eu estava disposta a entrar num programa de proteção à testemunha federal, caso fosse aberto um processo. Eu gelei. Significava abandonar tudo de novo, minha irmã, meus amigos, o Júlio. Será que eu aguentaria recomeçar outra vez? Ainda não tínhamos tomado nenhuma decisão, quando na mesma semana, alguém invadiu a casa da minha irmã em busca desses papéis. A gente não tem certeza de quem foi, mas arrombaram a porta e reviraram tudo, sem levar objetos de valor. Só pareciam procurar documentos. Minha irmã estava trabalhando, graças a Deus, e ninguém se feriu. Mas a casa ficou de pernas pro ar. Aquilo confirmou que, de fato, alguém sabia que eu tinha esse material. Foi o pânico total. Minha irmã veio me cobrar. "O que está acontecendo? Você disse que esse capítulo estava encerrado. Não quero ser morta por sua causa." E com razão, coitada. Eu a abracei chorando, pedindo perdão, mas não tinha como consertar. A história me perseguia de um jeito ou de outro. Desesperada, voltei à doutora Letícia e disse que topava entregar tudo para as autoridades competentes, mas que precisava de proteção. Ela acionou contatos no Ministério Público e, depois de muitas idas e vindas, se iniciou um procedimento de investigação mais amplo. Virei novamente peça-chave porque tinha conhecimento de vários fatos e agora também tinha provas que o Divaldo deixou. Foi instaurado um clima de tensão. Me orientaram a não sair de casa, a não falar com a imprensa. Recebi ameaças, por telefone, bilhetes anônimos. O medo voltou a ser meu companheiro. E eu já tinha passado por isso antes. Parecia um filme repetido. No auge dessa tensão, sofri um atentado. Tava saindo do mercadinho com minha sacola de compras, quando uma moto parou do meu lado. E o cara na garupa sacou uma arma, atirando em direção à minha perna. Por sorte, eu me abaixei instintivamente, e a bala pegou de raspão na parede atrás, de mim. O homem acelerou e sumiu. Fiquei estática, gritando enquanto as pessoas se aproximavam. Levada para o hospital, me trataram de um machucado superficial. Mas meu estado psicológico ficou em frangalhos. Eu vou morrer por causa disso.
pensei. Júlio tentou me acalmar, mas eu só sabia chorar. Foi o clímax da minha dor, da minha angústia. Depois de tanto sofrimento, eu não aguentava mais. Naquele leito de hospital, pensei seriamente em desistir de tudo, entregar os papéis e sumir do mundo. Pensei até em suicídio, para você ter ideia de como eu estava desesperada. Mas o Júlio e a minha irmã me seguraram. Disseram que eu não podia ceder ao medo. A doutora Letícia também reforçou que, se a gente seguisse com a investigação, talvez essas pessoas fossem presas e eu ficasse, enfim, livre. Era arriscado, mas ou eu lutava ou sucumbia de vez. Então decidimos entrar num acordo com a promotoria. Eu entregaria tudo e deporia formalmente novamente, mas exigia proteção. Eles concordaram e eu fui encaminhada para algo que chamaram de Abrigo Temporário de Testemunhas. Um local sigiloso, onde fiquei por um tempo, separada até da minha irmã. Só o Júlio sabia onde eu estava, mas não podia me visitar, com frequência. Foi um período de clausura, me sentindo como se estivesse presa por um crime que não cometi. Os promotores e delegados vieram me interrogar várias vezes, pedindo detalhes sobre os nomes nos papéis do Divaldo. Foi exaustivo, doloroso, mas eu aguentei firme, pois achava que era a minha única chance de encerrar esse ciclo maldito. Durante esse período, recebi a notícia de que houve buscas, apreensões, e algumas pessoas citadas na papelada foram presas. Outras fugiram. Era um escândalo que abalava parte das estruturas políticas locais. Meu maior medo era que, a qualquer hora, alguém contratasse um matador de aluguel para me silenciar. Mas a polícia que me protegia dizia que não havia indícios de que tinham descoberto onde eu estava. Enfim, vivi alguns meses nessa tensão, até que, gradualmente, o cerco se fechou e a poeira baixou. O processo seguiu na justiça e eu fui dispensada de depoimentos adicionais. Parecia que, mais uma vez, eu ficaria livre de maiores consequências legais, pois a promotoria reconhecia que eu era vítima, inclusive do Divaldo. Quando pude sair do abrigo e retomar a vida, estava emocionalmente exausta, mas com uma sensação de que, finalmente, esse pesadelo chegava ao fim. Era como ver a luz no fim de um túnel que durou décadas. O Júlio me recebeu de braços abertos, dizendo que a gente ia reconstruir nossa história. Minha irmã me abraçou, pedindo desculpas por ter se exaltado. Eu entendi o lado dela. Afinal, ninguém quer ter a casa invadida e viver com a cabeça a prêmio. Foi, ao mesmo tempo, o momento mais difícil e o que deu início à minha libertação definitiva. Assim, o clímax da minha história foi essa segunda fuga, esse segundo embate, quando quase fui morta por gente poderosa que não queria suas sujeiras expostas. Você percebe o quão profundo é o buraco do tráfico, da corrupção, da miséria humana? E pensar que tudo começou quando eu era só uma menina pobre, inocente, querendo escapar da fome. Acabei caindo numa teia de crimes, ameaças e tragédias. Mas sobrevivi. Meu netinho querido, agora você me vê aqui, com 67 anos, sentada na minha cadeira de balanço em Salvador, recordando toda essa via crucis. Às vezes me perguntam como eu consegui suportar tanto sofrimento. Eu mesma não sei. Acho que a fé, o amor da minha família, as poucas amizades sinceras que conquistei e talvez algum propósito maior. Mas de uma coisa eu tenho certeza. A gente nunca deve desistir de buscar a luz, mesmo quando parece que só existe escuridão. Depois de sair daquele abrigo temporário, decidi mudar de bairro com a minha irmã, para um lugar mais tranquilo, onde pudesse tentar ficar longe de olhares curiosos. Júlio passou a morar conosco, e a gente começou uma nova rotina. Ainda tinha medo, é claro, mas a sensação de perigo imediato diminuiu. Alguns anos se passaram, e a justiça seguiu o curso dela. Alguns poderosos foram presos, outros se safaram com a ajuda de advogados caros. Mas pelo menos parte do esquema veio à tona. E eu pude, enfim, respirar. Com o tempo, aproveitei para retomar meus estudos e finalizei o supletivo. Consegui meu certificado, o que para mim foi uma vitória enorme.
Depois fiz um curso de culinária profissionalizante, porque sempre gostei de cozinhar. Criei uma pequena cooperativa com outras mulheres da comunidade, fazendo comidas típicas da Bahia para vender em eventos e festinhas. Eu me sentia, enfim, dona do meu destino, sem precisar de homem bandido nem de esquema ilegal. Tava conquistando tudo com meu próprio suor. Também fui me reconciliando com meu passado. Consegui, com muita terapia, perdoar a mim mesma por ter sido cúmplice, mesmo que involuntária, de tantos crimes. Ainda me dói lembrar das ameaças, das surras do Divaldo, da perda do meu filho. Mas entendi que não adianta carregar culpa pro resto da vida. A gente tem que seguir em frente e, se possível, ajudar outras pessoas a não cometerem os mesmos erros. Por isso, de uns anos pra cá, comecei a participar de palestras em igrejas, centros comunitários, falando sobre como é fácil cair na armadilha do tráfico e como é difícil sair. Uso minha voz para alertar as mulheres, sobretudo as mais jovens, que às vezes se envolvem com quem não presta, iludidas pela promessa de dinheiro fácil. Conto minha história de dor e superação, não para me exibir, mas para mostrar que a gente pode sim mudar o rumo. Já vi muitas meninas me olharem com olhos marejados, talvez se identificando. E, se eu puder salvar uma que seja dessa vida, já valeu a pena. Hoje, ao olhar para trás, vejo que Salvador também mudou muito desde aqueles tempos. O Pelourinho tá cheio de turistas, e a cultura afro-brasileira ganhou mais espaço, mais voz. Os blocos afros se fortaleceram, a ditadura militar ficou para trás, e a Bahia se firmou como um polo cultural mundial. Mas, infelizmente, ainda tem muito crime, muita gente pobre que se agarra a qualquer chance de ganhar dinheiro, mesmo que seja através do crime organizado. E assim a roda segue girando, tragando inocentes para um abismo sem fim. Se eu pudesse deixar uma mensagem final para você, que escutou minha voz até aqui, seria: nunca acredite em promessas fáceis. Nunca permita que outra pessoa tire de você o seu valor. Se você estiver passando por algo parecido, ou conhecer alguém nessa situação, procure ajuda, denuncie, escape enquanto pode. Quem planta vento, colhe tempestade. Mas a gente também pode plantar esperança, buscar aliados que nos deem força. E se cair, levante. Eu tô viva para provar isso. Hoje, eu sou casada com o Júlio. Graças a Deus. A gente mora num cantinho simples, mas honesto, numa região mais calma de Salvador. Minha irmã vem visitar sempre. Traz meus sobrinhos, que cresceram e também seguem um caminho digno. Faço meus quitutes e vendo nos finais de semana na feira. De vez em quando até arrisco umas aulas de culinária para moças do bairro. E sabe, eu aprendi a sorrir de novo. Dou valor às pequenas coisas. O café quentinho, de manhã, o vento que vem do mar, o samba de roda que toca na esquina, as conversas sossegadas. Cada segundo de paz é uma vitória. Claro que as cicatrizes ficaram. Carrego marcas físicas das agressões. E as emocionais ainda doem, às vezes, quando fecho os olhos e lembro de cenas terríveis. Mas hoje eu não tenho mais medo de contar minha história, porque entendi que ela pode ajudar outras pessoas a não passarem pelo mesmo. E também porque eu superei a vergonha. Antes eu me sentia suja, culpada, indignada comigo mesma. Mas agora eu sei que fui vítima de um sistema maior do que eu. E que, ao final, tive a coragem de denunciar e enfrentar, mesmo pagando um preço alto. Talvez você se pergunte se eu sinto falta de ter tido filhos, de ter formado família. Sinto, sim, muita falta. Mas acabei me tornando meio mãe e avó para os meus sobrinhos. E agora para os seus filhos. E nesse sentido, falando diretamente para você. Se essa história tocou seu coração, se te fez pensar de forma diferente, então eu já posso dizer que de alguma maneira encontrei um propósito. Porque a dor só faz sentido quando a gente a transforma em fonte de aprendizado e compaixão. Quero deixar aqui meu convite. Comenta aqui. Me diz se você teria feito diferente no meu lugar. Você teria largado tudo antes. Teria tido coragem de enfrentar o Divaldo lá no início?
Ou acha que eu não tinha escolha? E se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode ser que a minha voz, cansada e marcada pela vida, consiga abrir os olhos de quem ainda tá a tempo de sair do buraco. A vida é dura, mas a gente é forte. Eu sou prova disso. Tive tantas oportunidades de desistir, mas no fim, encontrei um caminho. Continuo aqui, velha, contando essa história pra você, netinho, netinha, seja lá quem for que me escute. Porque acredito que cada história de superação é uma semente que a gente planta no coração de alguém. E quem sabe essa semente floresça em coragem, em liberdade, em amor. E que nunca mais ninguém precise dizer: escapei do tráfico, como quem sai de uma cova escura. Que ninguém mais precise perder um filho, viver sob ameaça, ser humilhada, levar tapa na cara e bala perdida. Que a gente possa um dia viver num lugar onde as mulheres não sejam vítimas, onde as pessoas não se rendam ao crime por desespero. É meu sonho de velhice, e vou nutrir esse sonho até meu último dia. Obrigada por me ouvir, viu? Você é luz, você é meu orgulho. Você é a razão de eu ter dado esse depoimento. Agora vou ali cuidar dos meus bolos, que tem feira no fim de semana, e o povo já encomendou. Mas se precisar, volte aqui, sente ao meu lado, que eu te conto mais causos da Bahia, dessa terra abençoada que me fez nascer, sofrer, mas também renascer tantas vezes. E, se tudo o que falei serviu de alerta, então valeu cada palavra. Comenta aqui. Você teria feito diferente no meu lugar? Se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje.